Boa noite. Hoje, dia 13 de dezembro de 2022. Está no ar mais uma live Sechá. Aqui quem vos fala é João Negromonte, repórter do portal. Boa noite a todos aí que já estão entrando na nossa live. Nossa live que acontece tradicionalmente todas as terças-feiras. E hoje um convidado é mais que especial, um velho conhecido nosso, Dr. Jimmy Fargin. Ele já está aqui na live, eu já vou chamá-lo para participar aqui também. Deixa eu ver. Jimmy Fargin já está até aqui para mim. Deixa eu ver aqui. Consegue aceitar do lado dele lá. O Jimmy, a gente sempre que pode, a gente... Ô, meu caro. Boa noite! Boa noite, tudo bem com você? Tudo bom, João? Como é que tá, cara? Quanto tempo, né? Pois é, você estava sumido, uai. Rapaz. E ao vivo ainda, então, nem se fala, né? Faz tempo que a gente não se Nossa, vê. mas é sempre um prazer tê-lo aqui conosco, Jimmy, você sabe disso. Pô, prazer é todo meu. Sempre que quiser, estamos aí. É isso. Dr. Jimmy, eu vou fazer uma breve apresentação, como eu sempre faço, só para a gente contextualizar aqui quem é esse mestre aí. Então é o seguinte, Dr. Jimmy Fargin é ortopedista e traumatologista, especialista em medicina do esporte, pós-graduado em medicina canábica pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e também é vice-presidente do Núcleo de Desenvolvimento em Medicina Canabinoide Integrativa, o famoso NDMCI, que Perfeito. sempre está aqui nas nossas páginas do Sechá. Doutor, me tira uma dúvida, explica um pouquinho para nós o que é o NDMCI, o que é esse Mar- núcleo, o que é, para que serve, para quem é. Fala um pouquinho dele para nós. Maravilha. Excelente pergunta. É um prazer enorme estar aqui, né? Principalmente com você, João, que já me faz sentir em casa, né? Sempre acolhedor. Bom, o núcleo surgiu da ideia da Ivane Araújo, né? Ela idealizou um projeto porque ela queria trabalhar com pesquisa, né, com cannabis, porque a gente vê que é muito difícil você ter pesquisa, principalmente no Brasil e principalmente com cannabis, né? Dificilmente alguém disponibiliza investimento para isso, né? Então ela idealizou esse projeto de trazer pesquisas baseadas em evidências, né? Evidências do uso no dia a dia das medicações. E, além disso, a gente promover também atendimentos a baixo custo para quem precisa ter acesso à medicação. A gente viu que um gargalo bem grande do uso da cannabis, né? Até para difundir isso, é o preço. Então, acaba que o paciente, às vezes, ele vai acabar indo para uma associação, alguma coisa assim, para pegar um valor mais em conta. E às vezes tem muitas associações boas, mas às vezes não tem aquela medição certinha do que tem ali naquele canabinoide e tal. Então ela pensou, poxa, se eu pegar empresas parceiras que possam me fornecer a medicação com custo mais baixo, para uma consulta mais baixa, com médicos qualificados. E aí ela entrou em outro gargalo, falou, poxa, como é que eu vou qualificar esses médicos, né? Tem vários cursos e tal, mas às vezes cada um fala uma coisa, então vamos fazer umas mentorias, né? E aí ela me deu a ideia e chamou, pô, Jimmy, você aceita, né, me ajudar nessa escalada aí de fazer mentorias para médicos e tal, aulas? Pô, vamos embora, né? Eu estava já pensando em fazer alguma coisa nesse sentido, que eu sempre gostei de falar sobre cannabis, de divulgar, e acho que a ideia do núcleo seria interessantíssima, até para trazer novos médicos para poder atender e também médicos experientes que possam dividir, né, experiências. Então, no núcleo, todo mês, a gente publica um artigo, a gente está fazendo pesquisa, né, na vida real ali, que lá fora isso é muito mais comum. Aqui no Brasil ainda não é tão comum, mas lá fora isso já é evidência científica, né? Você ter dados reais, baseados em pesquisas, em critérios e questionários validados. Então a gente se juntou e criou o núcleo que tá indo bem. A gente tem atendido alguns pacientes aí e estamos fazendo um banco de dados,
porque esse banco de dados vai Legal. servir também para outras empresas ou outras, quem quiser pegar esses bancos de dados e fazer pesquisa também, né? Ou validar, por exemplo, sei lá, você tem uma lombalgia e aí você quer ver se um canabinoide com THC é melhor ou com mais CBD é melhor, vai ter o banco de dados lá, tantos pacientes já foram atendidos, foram passados tantos com THC e tantos com CBD, e esses daqui se deram melhor. Pô, então vou indicar melhor com CBD, entendeu? É mais ou menos isso. Mais ou menos tudo isso. Legal. Cara, E aí, eu queria... só mais uma coisa, Pode falar. desculpa, é que a Imagina. gente acabou fazendo uma parceria com a Unifesp também. E aí a gente Legal. fez uns painéis, enfim, está sendo bem interessante, né? Poder divulgar para mais gente ainda. Então, está E sendo tem os muito vídeos, legal. né, doutor? Tá, toda semana, como é que é? Toda semana eu acho que vocês gravam uns vídeos, não é? Também tem os vídeos. Tem muita coisa, assim, toda quarta-feira a gente se reúne, né, o pessoal do núcleo, com os médicos. Cada um atende por semana, né, um determinado horário. E a cada 15 dias tem um painel com a Unifesp. Tá? Interessante. Só para a Pode galera falar. saber, ó, eu vou dar uma dica importantíssima. Quem ainda não conhece o núcleo, que tem a doutora Arlane também, que o doutor Jimmy falou, que é outra pessoa fantástica, uma grande amiga. Inclusive, eu quero convidá-la para uma live, vou chamá-la para uma live, porque ela é sensacional, eu gosto muito dela. O site deles é www.ndmci.com.br. Para quem tiver dúvidas ainda sobre o Núcleo de Desenvolvimento em Medicina Canabinoide Integrativa, acesse o site deles aí e fique por dentro, que é muito legal, pessoal. Tudo Tem o que Instagram também, é NDMCI oficial, underline oficial. @ndmci_oficial. Exatamente. Maravilha. Não deixe de acompanhar, porque tudo que se diz respeito a cannabis, a gente tem que saber um pouco mais que essa plantinha aí, você sabe Exatamente. como é, né, doutor? Ela Pô, é tá salvando muita gente. Tem uma ferramenta muito boa, né, João? exatamente. E para começar, você falou aí sobre umas pesquisas de fora e gargalos que existem, né, nesse ecossistema, como, por exemplo, o acesso, né, os altos custos desse acesso dos medicamentos e a capacitação também dos profissionais médicos. Isso é muito importante. Perfeito. Eu tenho um dado, doutor, que dos 550 mil médicos inscritos no CFM, aqui no Brasil, no Conselho Federal de Medicina, apenas 2.400 são médicos prescritores. É um número ainda baixo, Que né? isso? Sério? Só isso? Não, acho que tem mais, hein, João? Não é A não? última vez que eu vi É os dados mesmo? da Canhamide, exatamente, falava que era esse número, 0,5% apenas dos médicos. Então, assim, Nossa. talvez seja por uma falta de conhecimento ou preconceito contra a pauta, mas médicos prestem atenção que aí é coisa boa, né, doutor, que tem aí na cannabis. É, E, tem muita coisa boa aí. já emendando isso aí, chegou uma pergunta para o nosso e-mail hoje aqui, do @gucosta, eu não sei se ele está na live aqui, mas ele mandou a pergunta mais cedo, falando exatamente sobre as pesquisas em outros países. Que ele fala o seguinte, fala assim, ó, vários países na América do Sul já regulamentaram os usos da cannabis, como Argentina, Uruguai, Colômbia, dentre outros. Por que, doutor, ele quer saber de você, no seu ponto de vista, o Brasil ainda sofre tanto com leis retrógradas a respeito da pauta e como podemos mudar esse cenário? Qual que é a sua opinião sobre isso? Rapaz, que sinuca, hein? Bom, olha só. Infelizmente, o Brasil foi um dos pioneiros na proibição, né? Foi um dos primeiros países a proibir a cannabis, então, infelizmente, acho que vai acabar sendo o último, porque a gente tem políticas aqui que são muito mais difíceis. A gente acabou de passar por um governo que, assim, foi bem conturbado, com pandemia, com um monte de coisa, um governo que era muito controlador, assim, de algumas, por exemplo, de cultura, de investimento em pesquisa, isso reduziu muito. Então, esse é um dos fatores, né? A falta de investimento em pesquisa, em pesquisa científica. Você vê que várias bolsas foram cortadas, né? De pesquisas de doutorado lá fora, de mestrado. Então, você chegar e falar, vamos pesquisar cannabis? Lógico que não vai ter, né? E ainda mais fazer uma liberação disso, né? Então, assim, sinceramente, eu acho que, apesar de tudo que está acontecendo no Brasil,
a gente já avançou muito, tá? Também. Eu fui para o Uruguai, né, na Expo Cannabis, e eu achei que eu fosse ter uma outra visão lá de cannabis medicinal e tal, e me surpreendi, porque assim, o lado recreativo deles é bem desenvolvido, né? É bem regulamentado, mas o lado medicinal acabou que não era tanto. A gente começou a trocar uma ideia lá e a gente viu que a gente estava num nível bem alto, assim, de poder ensinar muita coisa, né? Então, tem muitos interesses em torno, né? Tanto industrial quanto político, porque quando a gente fala de cannabis, né, João, não é só medicina, tem Exato. muita coisa envolvida, né? Tem preconceito, tem racismo, tem até xenofobia, enfim, medo de, né? Tem política, então tem indústria, tem vários fatores aí que não vai ser tão fácil a gente liberar. E eu acho que também, assim, você legalizar de uma forma ampla também pode ser perigoso, porque muita gente ainda precisa de muita informação, não pode sair liberando assim, sabe? Tem que ter algumas regulamentações. A Anvisa está tentando botar algumas regras nisso, eu acho que é muito válido. Tem algumas outras coisas que a gente poderia sim dar alguns passos a mais, mas ainda é meio restrito. Enfim, tem muita coisa para se discutir, né? Tem muita coisa sendo ganha. Várias vezes eu vejo notícias aí de estados que já estão conseguindo liberar, de não ter uma permissão maior em relação, seja ao uso, ou seja até ao plantio, ou uso em pesquisa, enfim. Tem muita coisa aí ainda que está por vir. Acho que 2023, poxa, é um ano bem promissor para cannabis, tá? Porque muitos estudos vão sair, porque são estudos grandes, né? Pô, você teve agora um estudo de 2016, que só saiu agora, falando que você pode usar cannabis por mais de 2 anos, que não tem problema, que não vai te deixar, entendeu? Então, os estudos estão saindo. Então, em 2023, acredito que realmente a gente vai ter mais evidências que comprovam para as pessoas começarem a ter uma liberação maior, um outro olhar. Você vê que o próprio CFM fez isso, que fez essa resolução aí proibindo, né, gerando toda essa celeuma e acabou depois, né, Voltando atrás, né, doutor? voltando atrás, porque viu que, sabe, não se baseou em estudos atuais, né? Não ouviu a população, enfim, acho que tem muito a ser aprendido. Já tem uma bagagem boa que dá para ter uma discussão legal e muitas coisas serem aprovadas, entendeu? Maravilha. Para 2023, ficar no então, nível promete. alto, sabe? Legal. Isso é bom. Eu queria, antes de mais nada, mandar um abraço aqui para o meu querido Bruno Pegoraro. Eu vi que ele entrou na live aqui. Meu querido Bruno Pegoraro, aqui da Drug Hub, do Instituto de Pesquisas Sociais e Econômicas da Cannabis, o Que IPSEC. legal. Boa noite aí para todos que estão aí assistindo. E quem está curtindo essa live também, compartilha aí com os amigos, manda para os familiares que querem saber mais. Semana passada eu conversei com o Brunão, por isso que eu estou mandando um abraço para ele. Ele falou uma coisa Que legal. interessante. Ele falou assim: eles lançaram o dicionário da cannabis, sabe, doutor? E esse Que legal. dicionário ele explica alguns termos para as pessoas que estão iniciando aí na questão da cannabis, entendeu? Então ele explica o que é as siglas, o que é o THC, o que é CBG, o que é anandamida, o que é tudo. Ele faz uma explicação bem legal e o Brunão falou o seguinte: levem esse dicionário para o jantar de família. Mostre isso para os seus familiares. Vamos furar a bolha, entendeu? Para gerar discussão. Perfeito, Muito legal, né? Eu achei muito, perfeito. muito Vou querer pertinente um a fala dicionário dele. desse aí. Vou te Vou mandar querer aprender um pouquinho nesse dicionário. Vou te mandar um exemplar dele que ele é bem legal para você compartilhar. Quero mandar um abraço também para o meu querido Gustavo Galvão, da Canacob, que está lá no Uruguai. Um cara aí que. Que legal. Um cara Pois é, fantástico. então, a gente vai ter. Então, isso já. João, tá por aí, João? Exatamente, exatamente. Tá me ouvindo? Deu uma, João?
Deu uma travadinha. Deu uma travada, mas voltou. Bem, então, eu escutei, vai haver a Expo Cannabis aqui no Brasil, é um grande avanço, com certeza. É um grande avanço. E assim como a Expo Cannabis também, a gente tem que destacar outros tipos de eventos também. Tem vários surgindo. E o Brasil é um celeiro de oportunidades nesse ecossistema da cannabis, né, doutor? Ele é um país que tem, assim, muita oportunidade para todo mundo, tem espaço para todo mundo trabalhar. E voltando a falar um pouquinho sobre a resolução do CFM, eu queria saber a sua opinião sobre a consulta pública que eles disponibilizaram. Aqui no Seixá, doutor, chegou muita questão para nós, que é o seguinte: a consulta pública do CFM, ela parece que ela está direcionada para profissionais, entendeu? Do meio, para pessoas que têm a expertise sobre o tema, para falar sobre. Então, o que a gente está recebendo muita reclamação? Ah, eu como leigo, eu acabei de entrar agora no ecossistema da cannabis, eu não sei muita coisa, e o material está muito técnico para se responder. Entendeu? Você chegou a dar uma olhada na consulta pública, respondeu? Qual que é a sua opinião sobre ela? Cheguei. E eu tive dificuldade também, sinceramente. Ah, Tive tá vendo? algumas dificuldades para saber artigo e tal, qual estudo colocar de comprovação, né, e tal. Isso dificulta, né? Acho que tinha que ser uma linguagem muito mais acessível, né, tanto para o leigo quanto para o técnico, enfim. Eu acho que isso são essas que são uma dificuldade para a gente poder, sabe, falar a mesma língua, entendeu? É, Procuro dar informação, eu sempre procuro falar uma linguagem mais para que todo mundo possa entender. Então, se você quer fazer uma lei, que é opção, poxa, nada mais justo, se for para a população, que seja na linguagem que todo mundo compreenda, né? Porque senão acaba que restringe, né? Eu acho que quanto de acessibilidade, quanto de informação truncada ou muito técnica, que acaba que não atinge, não fura a bolha, né? Não fura a bolha que é o principal, né? Porque a gente falar entre a gente é ótimo, a gente se compreende. Agora, você expor isso para quem precisa realmente, aí não vai. Então, exato. fica Parece difícil. que é um intuito, eles tiveram um intuito ali de querer saber a opinião da população, mas ao mesmo tempo não querem saber, parece, né, doutor? Parece que eles fizeram de uma maneira tão complicada que, como você mesmo colocou, até para você que é um especialista aí no tema, ter dificuldades para preencher, né, o formulário. Então, fica aí a dica aí para o CFM aí para facilitar a vida das pessoas na hora de preencher esses formulários e escutar mais a sociedade, que isso é muito importante, para não precisar voltar atrás em decisões, né, doutor? Justamente, né? É vergonhoso, né? Você ter que voltar atrás de uma resolução porque não pesquisou direito ou não quis, né, fazer uma coisa mais palatável aí para todo Ex- mundo. Exatamente. Mas seguindo aqui, eu tenho uma questão muito interessante. Recentemente, inclusive eu te mandei esse relatório, eu acho que você deve ter dado uma olhada nele, que ele é bem legal. A Kaya Mind, que é uma empresa de inteligência de dados do mercado da cannabis, ela fez um anuário de 2022 sobre a cannabis medicinal. E Uhum. num determinado ponto desse anuário, ela lista as doenças que são mais usadas a cannabis, que se utiliza mais a cannabis para o tratamento delas. E no topo dessa lista, com 11,1%, é a dor crônica, que é uma coisa que você tem expertise, né, doutor, sobre ela. E eu queria que você explicasse para a gente como que os derivados da cannabis agem contra a dor e quais são os canabinoides mais indicados para essa patologia, esse Perfeito, transtorno. João. Dor é um assunto muito subjetivo, né? A própria interpretação da dor, cada um vai ter a sua, né? Assim, é do mesmo jeito que você enxerga uma coisa, sei lá, você enxerga o seu celular de uma forma que eu vou enxergar diferente. Por quê? Quando você recebe uma imagem no seu globo ocular, né, que você interpreta essa imagem, ela vem associada a uma memória sua de infância,
a uma memória sua, né, de experiências de vida, e isso faz você interpretar essa imagem que você está vendo de uma outra forma. E assim é com a dor. A dor é um estímulo nociceptivo, ou seja, a gente tem receptor que vai receber a dor. Só que quando ela entra, quando ela é associada ao cérebro, quando ela é interpretada, aí vai depender de quem está sentindo essa dor. Então, muitas medicações às vezes vão servir e outras às vezes não vão servir para uma pessoa, né? Então, eu posso dar duas medicações iguais para pessoas diferentes que o efeito vai ser diferente. Então, quando a cannabis, quando eu comecei a usar a cannabis, poxa, eu percebi que ela tem uma gama de receptores muito grandes que podem atuar, né, em vários aspectos dessa dor. Por exemplo, se eu te der um anti-inflamatório, ele vai atuar na inflamação e na dor, tá? Basicamente isso. Quando eu te dou a cannabis, ele vai te atuar tanto na anti-inflamação, quanto no receptor de dor, quanto no receptor serotoninérgico, que vai atuar no seu humor, quanto no receptor colinérgico, que vai atuar na sua memória, na sua interpretação daquele estímulo, né? Então, quando você tem uma fibromialgia, por exemplo, você não tem só a dor, você tem um monte de coisa ao redor ali. Você tem um conglomerado de sintomas, que é um sintoma mais depressivo, uma anedonia, que é aquela vontade de não fazer nada porque você está com dor, desânimo, tudo isso vai fazendo parte de quem tem a fibromialgia. Fora a falta da anandamida, né? Que é o hormônio que é da felicidade, vamos dizer. Então, quando você introduz uma cannabis para uma pessoa dessa, você deixa de dar várias medicações que iam atuar em receptores diferentes, né? Então, por exemplo, você dá um opioide que vai atuar no receptor opioide, você dá um anti-inflamatório que vai atuar ali na ciclooxigenase, ácido araquidônico e tal. Aí você dá um antidepressivo tricíclico para ela, né, melhorar a depressão dela e tal. Então, você acaba dando muita medicação para esse paciente. Quando você dá só a cannabis, ela pode ter frente em todos esses receptores, porque tem receptor, tem atuação no receptor opioide, tem atuação no receptor serotoninérgico, no colinérgico, no ácido araquidônico, na ciclooxigenase, enfim. Esse que é o grande lance da cannabis. Ela pode atuar em várias frentes e é por isso que está fazendo tão bem para várias patologias, né? Você não tem só uma patologia que você indica a cannabis. Antes tinha a epilepsia e esclerose múltipla, mas hoje a gente está vendo que a dor crônica, por exemplo, que é, né, essa dor nociceptiva, neuropática, que já é mais arrastada, mais difusa, que é difícil tratamento, puxa, a cannabis atua muito bem, né? E também não é em todos os pacientes, óbvio. Tem alguns que realmente não se dão muito bem, porque tem também o tempo de uso de outras medicações, tem estilos de vida, tudo isso influencia, né? Hoje a gente está vendo que não é só o sistema endocannabinoide, você tem um endocannabinoidoma, né? Você tem uma coisa muito maior do que só isso, só o sistema endocannabinoide, tá? Porque o corpo é dinâmico, né, João? Tudo se interage ali, é o efeito entourage, né? Que a gente fala dos canabinoides, tudo se interage. Então, você me perguntou dos canabinoides principais. Olha, para dor, tem que ter THC, não tem jeito, tá? As pessoas têm muito medo, mas vai usar um psicoativo, THC. Gente, se for usado em doses baixas e direitinho, tem efeito maravilhoso para dor. As pessoas estão acostumadas a ouvir dizer, ele é psicoativo, né? Ele dá vários efeitos colaterais, se for usado de maneira desenfreada, e se for fumado, por exemplo, que ele vai aumentar muito a carboxilação dele. Então, se você for com o médico ali te acompanhando direitinho, THC vai ser muito bem utilizado na dor. CBG, que é o precursor, né, que vai gerar o THC, também é muito utilizado na dor. O próprio CBD também é utilizado na dor, porque ele é um agonista parcial, tanto da atuação do THC, ele controla um pouco o THC. Então, um médico experiente, ele vai saber
lidar com esses canabinoides e ver qual que está um pouquinho exagerado, qual que não, vai subindo, descendo, fazer esse mix, né, e sentir qual é a resposta do paciente é importante. Por isso que o acompanhamento e o feedback do paciente é muito importante para a gente saber se aquele canabinoide está sendo bem utilizado ou não, ou se vai ter que trocar, enfim, entendeu? Então, é um assunto que eu adoro falar, é bem amplo e é bem difícil, porque não é para qualquer um que saiba lidar com dor crônica, né? A gente tem muitas ferramentas, mas saber usar a ferramenta é outra coisa, né? Exatamente. O Dr. Pedro Pierro, né, nosso diretor médico e científico aqui do portal, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que a diferença ali entre o veneno e o medicamento é a dosagem, né, doutor? E Exatamente. cada corpo, como você bem colocou aqui, ele reage de uma maneira diferente. E tem que olhar outros aspectos também. Interações medicamentosas, sua vida, sua rotina ali, se você pratica exercício, se não pratica exercício, se alimenta bem, se não alimenta bem. Tem outras nuances, né, doutor, que influenciam nesses quesitos aí. E isso, falando assim, responde inclusive uma pergunta aqui da nossa audiência, a rgalves.coach aqui, ela fala: iniciei o tratamento para insônia em março de 2022, não tive melhores significativos. O que deu errado? É a dosagem diária? O que vocês acham? Então, como o doutor acabou de explicar, R. Galves, eles são uma série de fatores que envolvem isso. Então, por isso é muito importante você procurar um profissional médico para te auxiliar nesse processo aí de tratamento, de dosagem, de melhor medicamento que ele vai poder te indicar para a sua patologia. Enfim, uma outra pergunta que surgiu aqui é da Arte na Estampa. Ela fala o seguinte: aonde posso encontrar um médico que possa me ajudar no assunto da cannabis? Tenho muita dúvida. Temos aqui um especialista. Temos aqui um especialista aqui na live online para vocês tirarem todas as dúvidas que vocês quiserem, pessoal. Manda aí. Manda aqui no chat para nós aqui que o Dr. Jimmy está a postos aqui para responder todas as dúvidas de todo mundo aqui. E, além disso também, se você não se contentar com o nosso mestre Dr. Jimmy Ferdim aqui, o Sechá também oferece uma lista de médicos prescritores de cannabis, que é só você entrar aí no www.sechá.com.br, vai lá na abinha lista de médicos e procure o profissional que mais lhe atenda. Mas te adianto que temos um monstro aqui na nossa live aqui que ele pode te ajudar bastante. Ó, então tem explore. uma aqui perguntando: tenho fibromialgia, diabetes tipo 2 e tireoidite. Posso fazer uso de cannabis? Olha, pelas suas patologias, pode. A gente tem que avaliar direitinho, fazer uma anamnese, ver, né, como é que está o seu corpo inteiro. Por isso que é a medicina integrativa, né? O que você usa de medicação, mas a gente já tem muitas evidências de que a fibromialgia melhora muito com cannabis. O diabetes, a gente tem visto algumas pesquisas, né, que tem receptor de canabinoides nas ilhotas beta-pancreáticas lá no pâncreas. Então, você pode ter algum controle aí de diabetes, sim, pode ajudar. Tiroidite também, tá? Porque atua no metabolismo. Enfim, tem muita coisa aí, pode ajudar muito, sim, tá? Qual a outra Exatamente. aqui? O Arte na Estampa pediu o contato do doutor. Faz o seguinte, segue ele aqui no Instagram e depois a gente manda um conversa, chama direct. ele aqui. Isso, chama ele aqui no inbox, aqui no direct, que ele te responde aí. Deixa eu ver aqui. Estou usando CBD para... O assunto insônia, ô, João, é bem interessante também, porque tem muito paciente com insônia. Aí é difícil, porque assim, existe uma entidade que se chama distúrbios do sono, tá? Então, a gente tem que saber que tipo de insônia é essa, se é início para dormir, se é aquela que acorda no meio da noite, como é que é isso, como é que é a higiene do sono que essa pessoa faz, como é que é a rotina. Tem vários fatores envolvidos. E aí acaba que as pessoas vão muito para a melatonina, achando que ela induz o sono. Mas, na verdade, a melatonina não é indutor do sono, tá? A melatonina, ela ajuda a desligar, a dar uma lentificada no seu cérebro, na verdade. Então, ela vai te ajudar a manter o sono, os ciclos do sono e aprofundar o teu sono por mais tempo, tá? Mas ela não vai te induzir ao sono. A melatonina é um hormônio que é produzido na pineal, ela faz você começar a dar aquela desligada no cérebro. Só que se você fica com luz,
com atividade, faz academia 9 horas da noite, você vai desativar ali, você vai, né, dar um bug ali na sua melatonina que ela não vai entender. Ela fala, então não precisa, então eu vou sair daqui. E aí você vai ficar sem melatonina e você vai acordar várias vezes à noite, não vai dormir direito, vai ter insônia, né? Tem outros distúrbios que a melatonina também atua muito. Enfim, insônia é muito legal porque a gente tem o CBN, que é um canabinoide muito mais sedativo, que é bem utilizado na insônia, né? Principalmente essas insônias que você acorda muitas vezes à noite. Ele também é um bom indutor do sono, então atua em receptor, né? Que ajuda a diminuir a atividade cerebral, então vai dar aquela diminuída para você descansar, né? Para você entrar da vigília para o estado de sono, né? Então, o CBN aí é um bom canabinoide que atua nisso, tá? Inclusive, muito se tem falado dessa melatonina mesmo, né, doutor? Eu já escutei muito o pessoal falar sobre ela. Eu, por exemplo, eu sou paciente, eu uso o meu canabidiol aqui, meu CBDzinho, para insônia. Inclusive, eu tô com ele aqui na minha mão, aqui, ó. Vou mostrar para o Que pessoal, legal. fazer uma propagandinha aqui para os meus queridos da USA Hemp também. Isso é bom, rapaz. Eu uso deles 6.000 miligramas aqui e para mim é perfeito, doutor. Eu Full tomo aqui spectrum, né? Full Spectrum, meu Full Spectrum. Eu tomo 10 gotinhas para a noite aqui, eu durmo como um anjo. E eu queria Isso aí. destacar um comentário muito legal aqui da Rejane Fardim. Não é por ser meu filho, mas é um monstro mesmo no assunto cannabis. E eu sou testemunha de como a vida melhorou com o uso da cannabis. Sua mãe usa também, doutor? É muito legal. Minha mãe usa e minha avó também. Minha avó Que tem legal. 92 anos e ela fraturou o fêmur. Ela não usava, tá? Ela fraturou o fêmur e aí fez uma cirurgia e ela já estava com muita dor nas costas, muito, né, incapacitada. E eu falei, mãe, vamos dar cannabis para a vovó porque ela vai ficar bem, vai melhorar bastante a recuperação dela, atua, né, nos osteoblastos, osteoclastos, então ajuda a fazer o calo mole ali mais rápido e fixar essa fratura. Ah, meu filho, eu não sei, ela toma muita medicação. Eu falei, introduz a cannabis e vamos ver. Ó, João, hoje ela tá só com a cannabis, né? E tá muito bem, a dor nas costas ela já não tem mais, já tá andando muito tranquila e não pode ficar. Esses dias acabou a cannabis dela, até briguei com a minha mãe, falei, poxa, como é que você deixa acabar? Me avisa, eu compro para você. Acabou, desregulou a vovó toda. A vovó Não é ficou com possível. diabetes aumentado, começou a acordar mais de noite, ou seja, Olha, ela estava toda reguladinha, a homeostase dela estava bem adequada por causa de uma alimentação adequada, do uso da cannabis, de um cuidado, né, de fisioterapia, tudo isso que é importante movimentar. E hoje mandei para elas lá e espero que já tenha chegado, que a vovó esteja usando, porque não dá para ficar sem mais, né? como é que é Então, o nome da vovó? Cecília, vovó Dona Cecília. Cecília. Um beijo para Dona Cecília aí, a avó do Dr. Bom, Jimmy. que lindo, Que que legal. lindo. Doutor, a gente tem que gravar um vídeo com ela. Dela Ô, contando a rapaz, experiência dela, cara. Você gravar isso aí, você vai ver. A gente coloca no Sechá, é ia ser bomba. Não, interessante, é uma boa ideia. Vou falar para minha mãe gravar lá, vamos vamos ver o que organizar vai rolar. isso aí, que isso aí é legal, hein? Ó, tem uma outra pergunta aqui da Cana Boa. Boa noite. É verdade que se a dose estiver acima do indicado, o efeito no paciente é inverso? Isso é verdade, doutor? Olha, inverso não, tá? Mas se tiver acima, com certeza algum efeito colateral vai ter, né? Seja sonolência, hipotensão, tontura, diarreia, são os mais comuns, tá? Agora, tem que ver se estiver usando com alguma outra medicação, aí pode potencializar algumas outras medicações ou pode tirar o efeito de algumas medicações. Então, por isso que é importante a gente saber a interação medicamentosa e qual medicação está sendo usada por aquele paciente. Normalmente a gente fala para usar qualquer tipo de canabinoide longe de outras medicações, pelo menos 2 a 3 horas, exatamente para não ter essa interação. Ver como é que está o fígado dessa pessoa, o rim dessa pessoa, mais o fígado, porque são os citocromos lá que vão metabolizar a cannabis. Então a gente tem que saber como é que está o fígado dessa pessoa, porque se a gente tiver com o fígado que já está meio baleado, você introduzir
alguma coisa que vai obrigar ele a trabalhar mais, ele pode não trabalhar bem e aí gerar toxicidade, né? Então, é sempre importante a gente ir... A gente sempre começa baixo e vai baixo, tá? Sempre quando a gente vai começar a cannabis. Start slow, go slow. Ou seja, você vai subindo devagarzinho para ver qual o efeito que ela vai sentindo e vai entendendo. E a própria pessoa vai começando a ter uma relação com a cannabis. Não é uma medicação normal igual às outras. Você começa a entender. Eu acho muito legal isso, que a cannabis ela traz esse olhar para o indivíduo, né? O indivíduo que começa a usar cannabis, ele passa a prestar atenção mais nele. Ele passa a ter mais um autoconhecimento, porque ele tem que entender o que vai surgir daquele uso. Se ele vai começar a ter, né, mais facilidade para dormir, se ele está indo ao banheiro mais vezes, se ele está dormindo melhor, se ele está com o pensamento acelerado ou não, ele vai começar a reparar em várias coisas. Isso é bem legal, João. É o efeito comitivo que a gente fala de hábitos. Porque o que a gente vê em várias pesquisas, assim, até de usuários de drogas, né, pesadas, ou até álcool, enfim, tabaco, que a grande maioria dessas drogas não são elas são, algumas causam dependência, né? Mas a causa da dependência não é a droga, é o comportamento e a pessoa que está usando. Ou seja, tudo que essa pessoa tem de bagagem, tudo que ela já viveu, isso vai fazer com que ela seja um dependente ou não, tá? Então, se eu pegar duas pessoas que tiveram criações diferentes, que tiveram oportunidades diferentes, que tiveram estilos de vida diferentes e der as mesmas medicações, elas vão ter efeitos completamente diferentes. E talvez uma vai ficar mais dependente do que a outra. Porque talvez ela encontre naquela droga aquele prazer que ela nunca teve na vida. E aí aquilo ela se prende. Então aquilo vira um vício. Mas para essa outra aqui, pode ser só um prazer que ela, pô, beleza, gostei, tal, usei, tá ótimo, mas não fica dependente. A gente está vendo cada vez mais isso, que a dependência do uso de qualquer coisa, de vícios, é mais comportamental do que propriamente do que a pessoa está usando. Se está jogando, se está usando droga, enfim, os vícios, entendeu? Isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso entra muito na questão do controle de danos, né, doutor? Eu vi Exatamente. uma pesquisa, recentemente eu li ela, acho que anteontem, se eu não me engano, que fala o seguinte: os compostos presentes na cannabis, eles ajudam no controle da diminuição dos danos causados pelo uso do crack. Você já viu Perfeito. falar disso, doutor? Como que é isso? Como é que é essa ação? Como é que a cannabis... Porque hoje a gente, principalmente no nosso meio político, os legisladores do nosso país, eles falam é uma porta de entrada para outras drogas. E aí, cada vez mais a gente vê que não é. Parece que é uma porta de saída, pelo visto, né? Exatamente. Na verdade, a gente hoje está conseguindo tirar muitas pessoas de vícios, seja de álcool e tabaco ou até crack, com a cannabis, né? O que a gente entende, o que a gente está vendo? Que às vezes você prescrever até uma flor para a pessoa fumar, essa pessoa que já fuma há muito tempo, essa pessoa que tem aquele vício, ela está viciada, né, às vezes num prensado, que é aquela cannabis que é completamente alterada ali, que gera muito mais toxicidade para o corpo dela, do que se ela fumar uma coisa com uma qualidade maior, com, né, a liberação da Anvisa, que já foi vista diversas formas, passou por um critério grande para ser aprovada. Então você passa essa flor para esse paciente, ele deixa de fumar o prensado, então já é um controle do dano ali. E a gente normalmente pede, né, se ele puder ter um vaporizador, um país que aceite, isso é uma outra coisa também, cigarro eletrônico, vaporizador, são controles de dano, né? Você, em vez de você ter a carbonização e a fumaça que faz muito mal, você tem o vapor. Gente, eu não estou falando aqui que vaporizar é o ideal, é bom, não, tá? Também faz mal, mas é um controle de dano para quem já se, né, prejudica diariamente com várias outras substâncias. Então, se você puder diminuir isso, isso é muito importante para um efeito de saúde pública mesmo, né? Porque essa pessoa vai ficar menos doente e ela acaba que ela fuma menos. E aí a gente também
passa o óleo, né? Porque aí o efeito vai ser mais duradouro, ela vai sentir menos vontade de fumar, então ela vai deixando de fumar e vai usando mais o óleo, e aí ela acaba perdendo esse vício, porque ela começa também a mudar o comportamento dela, mudar a visão que ela tem dela mesma. E aí ela começa a entender, que fala, poxa, caramba, por que eu fazia isso e tal, e começa a largar aquele vício. É difícil? É muito difícil, mas está sendo efetivo em vários países, inclusive aqui no Brasil a gente está começando isso. Tá? A gente está começando a fazer esse efeito, né, de damage control, de controle do dano, para muitos pacientes que hoje são usuários pesados, né, de várias substâncias. Lá na Inglaterra, inclusive, estavam distribuindo seringas para quem usava heroína. Por quê? Eles conseguiram diminuir bastante o índice de HIV, de drogas, né, de doenças infecto-contagiosas pelo sangue, porque eles estavam dando seringas para quem usava. Porque assim, o cara que está usando, talvez ele não pare de usar. Então, se ele puder usar uma coisa que vá prejudicar menos ele, talvez seja mais interessante, né? Em vez de ser guerra às drogas, é você tentar diminuir o efeito que essa droga faz nessa pessoa e dar uma qualidade de vida melhor para ele, né? Esse aqui é o direito do ser humano de poder também ter, pelo menos, uma qualidade de vida melhor. Porque a gente sabe que é difícil você fazer uma pessoa parar de fumar de uma hora para outra. Você não vai conseguir. Não tem Eu vou como. atender um paciente e vou chegar e falar, ó, agora você vai parar de fumar e vai usar óleo. Não tem como. Eu tenho que trazer ele para uma coisa um pouco melhor e ir tirando aos poucos. É um trabalho bem árduo, tem que ter um acompanhamento. É muito importante, mas está sendo bem efetivo. Tá? E ainda bem que estão liberando algumas flores para a gente poder ter esse uso, né? Poder ter essa ferramenta também. É importante. Não se trata de uma questão de segurança pública. No meu ponto de vista, é uma questão de saúde pública, né? Você falou da Inglaterra, que ela disponibiliza seringas para os usuários de heroína. Na Suíça, eles têm uns centros onde esses usuários de drogas, principalmente lá a heroína, no caso, vão para poder utilizar a droga nesse centro com acompanhamento médico. Verdade. Porque, como você falou, doutor, o paciente ele não vai deixar de usar, ele não vai largar esse vício simplesmente do dia para a noite. Não, opa, parei de usar aqui, estou curado. Isso não existe, gente. Isso não existe. São diversos fatores que influenciam nesses aspectos. Então, na Suíça, eles têm esses centros que, se caso o cara está lá usando a heroína dele e passa mal, o médico está ali prontamente para atendê-lo, para ajudá-lo, para auxiliar, para dar um medicamento que vai fazer um efeito positivo no organismo dessa pessoa, que vai, assim, dar pelo menos um pouco de qualidade de vida. Uma solução. Nossa, é a cura. Não é cura, de maneira nenhuma. Não é cura nenhuma, mas é um auxílio médico, é um auxílio de forma de saúde. Não é prendendo que vai salvar, não é agredindo que vai salvar, entendeu? Isso não existe, pessoal. Então, muito bem colocado. É um outro olhar para um usuário, para uma pessoa que precisa de ajuda, né? E de alguma forma a gente pode ajudar. Talvez muitos vão criticar e falar não é a melhor forma, mas é uma forma de olhar diferente para essa pessoa, de dar uma oportunidade para ela de até se curar a longo prazo, sim, mas é possível, né? E muitas pessoas falam, isso é coisa de país de primeiro mundo. Gente, a gente com a cannabis aqui, a gente está bem equiparado com gente do primeiro mundo, tá? A gente tem muita pesquisa sendo feita na USP, Unifesp, outras universidades também. Muitos pacientes que usam, tá? Então, a gente tem banco de dados o bastante para poder equiparar com o primeiro mundo. Então, se a gente puder também pegar as ideias boas deles, por que não? Sabe? Por que não usar isso para favorecer a nossa população, né? E eu acho que o Brasil tem totais condições de fazer uma ação dessa, entendeu? Totais condições de olhar para a sociedade de maneira mais com paixão, sabe? Com amor, com cuidado, entendeu? Ao invés de querer lidar com esse tipo de situação que é o uso de drogas aí, com violência, com falta de entendimento sobre o tema. Isso nunca com preconceito, vai... né, João? Tem muito preconceito. Quando você fala de maconha, maconheiro já é um preconceito. Você fala, poxa, e aí? Quem que vai ajudar essa pessoa?
Quem é que vai ajudar esse alcoólatra? O álcool é liberado, né? O tabaco é liberado. Então, como é que Tá tudo funciona bem. isso, sabe? É muito, né? A gente tem muita coisa para discutir, muita coisa para rever, né, de leis aqui nesse país. Mas eu acho que são ações assim como as nossas aqui do Sechá, como a do próprio Dr. Jimmy, com o NDMCI, que a gente vai conseguir avançar nessas questões aí, nesses debates. Mas você tocou no assunto sobre o uso aí da fumado, né? Das flores e etc. E recentemente eu soltei inclusive uma matéria aqui no Sechá que um paciente aqui no Brasil ele conseguiu importar flores in natura, ou seja, as flores da cannabis, para ele poder fazer o uso medicinal delas. Qual que é a sua opinião sobre isso, doutor? Você concorda com isso? Você acha que isso é um passo, é um avanço para a causa? Ou você acha que isso pode trazer digamos assim, pode prejudicar as pessoas, a classe médica, a gente não está preparado? Qual que é a sua opinião sobre? Olha, sinceramente, eu acho um avanço você poder, né, importar flor in natura, tá? Agora, eu acho um desperdício, porque assim, a gente poderia aqui produzir flores muito boas, a gente tem solo bom, tem terreno bom, tem, né, ambiente e clima bom para poder produzir isso, em vez de ficar importando, né? Mas, enfim, como nossas leis ainda estão engatinhando, você poder importar uma flor de qualidade para uma pessoa que às vezes é um usuário crônico aí que está financiando o tráfico, não acho ruim não, tá? Agora, tem que ter cuidado com a superindicação, com por que você está indicando isso, né? Então, o médico que está por trás da prescrição ali tem que ter bastante cuidado nisso, né? Porque senão ele vai virar um fornecedor aí de cannabis, né, liberado. Então, tem que ter esse cuidado, né? Mas eu acho que muita gente poderia se beneficiar, tá? Se fizer, se for bem prescrito, né? Se for ver o caso ali que a pessoa realmente precisa. Às vezes tem casos de, poxa, doença que às vezes é paliativo, né? O cuidado paliativo. Então, a pessoa ter um alívio ali fumando uma flor de qualidade, não acho que seja ruim, né? Ou um paciente com câncer, que às vezes o óleo ele demora para fazer efeito, poxa, a pessoa poder fumar uma coisa de qualidade, vai prejudicar um pouco? Vai sim, mas enfim, quem está com dor, né, tem urgência, tem pressa para sair aquela dor. Então, se ela puder usar alguma coisa que, né, satisfaça essa dor dela, eu não sou contra não, tá? Legal. A gente tem que ser, né, tem que tentar ser empático e compreender o que essa pessoa está passando. Porque às vezes ela vai tomar, poxa, você vai pesquisar uma flor, por que você não prescreve uma medicação para ela melhorar? Poxa, mas às vezes essa medicação dá um monte de efeito colateral, ou ela já está tão prejudicada que a medicação não vai fazer efeito bom nela. E às vezes ela fumando uma flor ali, ela se sente bem, fica confortável e passa dor. Cara, assim, se fosse eu, acho que eu preferiria, entendeu? Sem falar que o efeito é mais rápido, né, doutor? Via fumado, né? Ele age mais rápido no organismo ou não? Exatamente, age. A ação do efeito fumado ou vaporizado é em torno de 10 a 15 minutos, né? Enquanto o óleo dura até 1, 2 horas, dependendo do metabolismo da pessoa. Então, às vezes um Exatamente. efeito ali rápido, ou às vezes tem os inalatórios também, né? Tem os sprays nasais. Tudo isso facilita essa pessoa, né? Então, eu acho que é mais assim, se a Anvisa está liberando, né? Existe um porquê. Então, ela não vai liberar à toa, não vai chegar e, vamos liberar as flores para poder importar. Não é à toa, porque tem alguma coisa por trás ali, tem pessoas que precisam disso. E às vezes até esse controle do dano mesmo. Né? Uma pessoa que já fuma todo dia ali aquele negócio muito ruim, que ela acaba financiando crimes, do que pagar um imposto e, enfim, e ter uma coisa importada de qualidade. Né? É a minha opinião. Exatamente. Perfeita, doutor. E eu tô contigo, concordo com você. Deixa eu falar uma coisa aqui. A gente está acabando o tempo aqui, tem 10 minutinhos. É um Caramba, tempo já? que. Cara, eu tô cheio de pergunta aqui. Eu nem sei qual pergunta eu faço. Eu Manda. tenho pergunta minha, eu tenho pergunta aqui no chat. Eu vou fazer umas aqui que eu achei bem interessante. Tem duas aqui.
do Pedro Vasconcelos Música. Eu vou fazer as duas perguntas, tá, doutor? Tá, Vou te pedir só o favor para ser um pouco breve, que a gente está acabando o tempo aqui já. Mas é o tá. seguinte, ele faz duas perguntas. Faço uso do óleo de full espectro 6.000 miligramas. Como você recomenda guardar? Conservar o óleo? Estraga? E a outra pergunta dele é a seguinte: o que você acha da venda de produtos de CBD sem receita, como em países europeus? Vende em todo lugar. Tá, vamos lá. Como guardar, é só não Isso. deixar no sol e perto de calor, porque senão vai descarboxilar e você vai transformar os canabinoides que tem ali dentro em outros canabinoides, ou vai mudar o efeito ali do canabinoide que você tem. Na geladeira? Olha, tem gente que coloca, não tem problema, tá? Mas eu prefiro no ar fresco ali, junto com as outras medicações que a gente usa, tá bom? Qual foi a Beleza. outra pergunta? Ele Venda de pergunta CBD. sem Pois é, receita. tá. Então, lá fora, existe esse mercado de suplementação de CBD. Aí tem que ver o seguinte: os CBDs que são vendidos lá, as concentrações são diferentes do daqui. Às vezes são tinturas, às vezes são coisas mais com pouco CBD, é mais baixo, tá? Não é o que a gente faz, por exemplo, 6.000 miligramas, o uso medicinal, que já é um pouco mais concentrado. Tem muita propriedade interessante se você usar poucas doses, né? Principalmente para atleta, para dia a dia, para suplementação, para manter uma homeostase. Às vezes você não tem nenhuma patologia que você queira tratar, mas você pode tomar um CBDzinho ali, não tem problema. A gente já tem estudo falando isso, que não tem, né, nenhuma repercussão pior para esse paciente, tá? Pelo contrário, às vezes ajuda a prevenir algumas coisas, algumas inflamações, ou desencadeamento de algumas doenças autoimunes, né? Porque o seu corpo fica mais homeostático, fica mais equilibrado. Então, o seu sistema imune não fica hiperreativo, né? Que Inclusive, causa as tem doenças uma questão, autoimunes. só desculpa te interromper, só porque eu não podia perder essa oportunidade, já que você falou da doença autoimune, tem uma questão aqui da Adriana Hayed. Existe algum resultado para hipertireoidismo autoimune? A doença de Graves e miastenia graves. Minha filha Doença tem de as duas Graves e simultâneas. miastenia grave. Tem sim, tem alguns estudos já falando que atua, sim, tanto na musculatura, né, quanto no sistema de defesa, né, no sistema autoimune, que vai diminuir o efeito porque assim, a doença autoimune é o seu próprio corpo atacando você mesmo. Então, se você tem alguma substância que consiga dar uma regularizada nisso, uma equilibrada, a cannabis tem propriedade nisso, sim, ajuda bastante, tá? E é uma das indicações, miastenia graves é uma indicação, hipertiroidismo também tem indicação de cannabis, tá? É lógico que a gente não é contra as outras medicações, então às vezes associar junto, né? A medicação que usa para hipo ou hipertiroidismo com a cannabis, porque você também atua em outras frentes, como eu falei no início, tá? Então tem que ver cada caso, né? Mas com certeza mal dificilmente vai fazer. Eu acho que teve uma pergunta aqui exatamente de qual é a contraindicação para cannabis. Isso é bem importante falar. Boa, boa. Primeiro, pessoa que tem alergia, né, a algum componente da cannabis, enfim, ou que já experimentou e teve efeito colateral muito forte, né? Aí tem que ver qual canabinoide que usou, porque às vezes está associado ao THC, então surtar e tal. Quem tem esquizofrenia tem que ter um cuidado. Já me fizeram essa pergunta também, tipo, poxa, você prescreve cannabis, você não tem medo da pessoa surtar, que tem a esquizofrenia, ou tem predisposição a ter esquizofrenia, você não tem medo dela surtar? Olha, medo a gente sempre tem, mas a gente vai dando devagarzinho. Até porque muitas medicações que as pessoas acabam usando têm uma chance de surto muito maior do que a cannabis. Então, um benzodiazepínico, né, um tranquilizante, essas substâncias têm potencial de gerar surto muito maior do que a cannabis e as pessoas usam desenfreadamente. Até o próprio álcool, tá? Então, cuidado a gente tem que ter. Se a pessoa é esquizofrênica, né? Se ela tem um diagnóstico, ela é acompanhada, ela tem que ter um cuidado já. Ela já tem que saber desse cuidado. Mas a cannabis pode ser usada assim com parcimônia, tem que ser direitinho. Às vezes começa com CBD isolado, aí vai para um broad spectrum que não tem THC. Pode introduzir o THC em baixa dose para ver como é que funciona.
Mas aí é cada caso um caso, né? Então, Exatamente. E é muito importante esse acompanhamento médico. Eu tô vendo aqui, tem a Toninha da Line B, ela falou assim, toma o Puran, de 4 a 50 ml de clorídrico de diloxetina de 30 miligramas. Posso tirar e tomar só cannabis? Toninha, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o Dr. Jimmy aqui vai ligar para ele e vai se consultar com ele. Antes de você tirar qualquer medicamento da sua rotina aí, antes de começar a substituir, vou tomar cannabis, não façam, não se mediquem por conta própria, por favor. Isso é interessante, Não. João, porque muita gente vem usando outras medicações há 5, 10 anos e aí quer introduzir cannabis e tirar logo. Fala, peraí, você está usando há 10 anos, e você quer tirar em uma semana. Calma, não tenha pressa, tá? Introduz a cannabis, vê como é que vai ser, e aí sim, quando você começar a ter o efeito da cannabis no seu corpo, aí sim a gente pensa em tirar. E isso vai ser bem lento, não vai ser muito rápido não, porque você está há muito tempo usando. Então, o seu corpo se acostumou com aquilo. Então tem que ser devagar, porque senão vai desembaraçar tudo, aí vai desequilibrar tudo. Tem que ter esse cuidado. Exatamente. Por isso que o acompanhamento médico ele é fundamental, porque é o médico que vai observar através dos relatos do paciente ali qual é a necessidade desse paciente, como o doutor Jimmy falou, você não tem medo de receitar às vezes para um paciente esquizofrênico? Tem, lógico que tem. Por isso que o médico vai saber a dosagem certa, a quantidade, qual o melhor medicamento a ser ingerido de derivados de cannabis e etc. Doutor, 4 minutinhos para o final, aqui a gente é regrado, tem muita pergunta ainda aqui, mas isso vai ficar para uma outra live. Foi muito, muito legal, como sempre. Eu quero mais uma vez te agradecer pela sua disponibilidade, por você ter sempre um carinho especial com nós aqui do Sechá. É sempre muito bom poder conversar com você. Eu sempre falo para o Jimmy, antes das lives, eu falo assim, não, me passa um roteiro aqui. Eu falei, doutor, bate-papo Vai como ser o sempre. bate-papo. Bate-papo como sempre, entendeu? E sempre dá muito certo, sempre é muito bom, porque as pessoas sempre interagem com nós aqui. O Jimmy é um cara, assim, que eu admiro, eu tenho um respeito profundo por ele, pelo o tanto que ele corre atrás, pelo ele ter conhecimento sobre o que ele está falando. Então, assim, Jimmy, obrigado, cara. Obrigado de verdade, em meu nome, em nome do Sechá, por mais uma vez você está aí conosco, nos ajudando, e espero que seja assim, que continuamos nossa parceria aí. Tem várias perguntas, pessoal, mas não vai ter tempo, entendeu? Estamos acabando. Vamos fazer outra live. Vamos sim, João. Eu estou sempre à disposição de vocês, cara. Você sabe que quando você me faz o convite, eu já aceito de prontidão. Eu falo, pô, para mim é um prazer, cara, falar com o público que acompanha vocês, que já é um público, né, que já tem uma consciência, já não vai ficar aqui xingando a gente, porque eu já entrei em live que as pessoas ficam malhando a gente ali. Faz parte também, eu entendo. Mas, enfim, aqui tá todo mundo a fim de aprender, todo mundo a fim de ter informação. E você, pô, é um jornalista excepcional, que sempre... Eu gosto muito do Sechá, que vocês fazem as matérias, cara, e vocês buscam em vários lugares diferentes e são certeiros ali, né? Resumido e certeiro, sem muito frufru, e a informação é passada e todo mundo compreende. Eu acho isso muito legal, por isso que eu sou fã de vocês também, da equipe toda aí. E para mim é uma honra fazer parte. E estou sempre aí, sempre que precisar, será um prazer enorme continuar com essa parceria aí. Maravilha, meu querido. E só um último recadinho aqui, o Dr. Jimmy também é nosso colunista. Ele é um dos contribuidores para o Sechá ser o que é. A gente conta com esses colunistas aí que são sempre especialistas e, como o Dr. Jimmy falou, certeiros também. Uma Entendeu? galera, Então, um time pesado aí, né? você viu ali, né? A gente tem um grupo ali que... Grandes nomes, grandes nomes. Muito bom. Mas estamos no minuto final. Eu queria agradecer a todos aqui pela presença na live. Foi muito, muito, muito legal, muito esclarecedora. Temos várias perguntas aqui ainda, mas vamos fazer uma outra live. Me manda no direct que eu respondo. Exato. Depois. Procura o Dr. Jimmy aí, que ele é o cara. Queria mandar um beijo para minha mãe também, que eu vi que ela entrou na live aqui agora há pouco. No final, como é o nome dela? Dona Adriana. Dona Adriana, um beijo, querida. Um Filhão, beijo, mãe. Orgulho desse filho aí. Tô chegando, hein? Tô chegando em Minas logo menos. Que Queria dar esse último recadinho também, que hoje foi a nossa última live desse ano,
tá? No ano que vem, pessoal, só vamos voltar dia 17. Vamos fazer um intervalinho aí nas nossas lives, mas coisa rápida. E vamos voltar com força total, se Deus quiser, com o Jimmy conosco aqui, respondendo todas as perguntas e vários outros convidados. Doutor, obrigado. Pessoal, boas festas para todo mundo, para vocês, João, para todo para mundo. sua família, todo mundo lá. Espero que 2023 seja um ano muito mais promissor que foi 2022. Amém. Tá, Tomara, pessoal. vamos lá. Um abraço. Obrigado a todos aí. Valeu, Até logo. tamo junto. Um beijo, boas festas a todos. Valeu para todo mundo.